Glória a Jesus. 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 A palavra dele é pura e poderosa. A palavra dele é santa, é viva e eficaz. A palavra dele nos santifica, nos exorta e nos consola. A palavra dele é santa. Pode sentar, meus amados, eu vos saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por mais uma noite. Estamos na casa do Senhor. Na casa de Deus, aprendendo a sua palavra, nos enchendo da palavra, nos edificando da palavra. É feliz quem ama esta palavra. É feliz quem obedece esta palavra. Quem ama esta palavra e quem obedece, a Bíblia diz que o homem prospera. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente nos santifica nela. Nos corrigimos nela. A desgraça de um ser humano é quando ele diz que conhece a palavra e não o obedece. É triste. É triste a Bíblia conduzindo a gente por um caminho e a gente com a Bíblia caminhando por outro caminho. A Bíblia ensinando que o caminho é o direito e a gente procurando o caminho esquerdo. A Bíblia nos ensinando como devemos ser vitoriosos. Nós somos, sim, em determinados momentos, derrotados. Pastor? Nem sempre a gente somos em tudo vitorioso, não. Citamos, mas não é em tudo, é em parte. Em parte nós temos vitória, em parte nós não temos. Em parte nós ganhamos e em parte nós perdemos. Agora, em tudo somos mais que vencedor. Os irmãos entenderam? Em parte você tem vitória, em parte você não tem. Mas em tudo somos mais que vencedor. Nós passamos pelos revés da vida, mas obtemos de Deus vitória. E eu estava meditando hoje à tarde que não dá para entender como é que tem crente dengoso dentro da igreja. Não dá para entender. Dá para mim entender o que é ser livre e estudar, porque ser livre só sabe quem de fato é. E eu digo aos irmãos, graças a Deus eu sou livre. Eu não tenho peso dentro do meu coração. Eu falei com os irmãos ali lá, vizinho lá do apartamento, eu estava dizendo que angústia a gente passa, eu também passo, eu também sinto dor, eu também choro, eu também sinto angústia, eu também sinto tristeza. Sinto tudo que os irmãos sentem. Agora eu não alimento isso, porque eu sei que o meu Redentor vive e já se levantou para me dar vitória. Se eu tiver uma visão da vitória, eu creio que Ele vai me dar vitória. Se eu não tiver visão da vitória, eu creio que Ele vai me dar vitória. Se houver uma profecia da parte de Deus dizendo que eu vou ter vitória, eu creio que eu vou ter vitória. E se não tiver nenhuma revelação, nenhuma profecia, nada mais falando, dizendo que eu vou ter vitória, eu vou ter vitória porque já está estabelecido na palavra de Deus que eu terei vitória. Então eu vou ser vencedor. Pois a Bíblia diz que o justo viverá da fé e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Quando eu vejo pessoas dizendo, olha, eu vivo da fé, aí não quer trabalhar e está dizendo que vive da fé. Não, todos nós vivemos da fé. Quem pode dizer amém? Se não fosse a fé, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a presença do Senhor aqui através do seu Espírito Santo e a fé que há em nós não estaríamos aqui. E a fé foi nos dada uma vez lá na cruz do Calvário para servir a Jesus com alegria. Amém, meus amados? Então servir a Deus é prazeroso, mas tem espinho, tem luta, tem vento, tem tribulação, tem revés. Logo, quem quer trabalhar para Jesus tem que vir já disposto a passar por tudo isso. Não é para receber aplauso,
Há quem queira trabalhar para Jesus recebendo aplauso. E não tem aplauso para quem trabalha para Cristo. Por quê, pastor Ló? Porque toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Jesus. Irmãos, eu disse que toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Jesus. Não é a pregador, a pastor se respeita e se honra, mas não se adora. Se respeita, se honra e se obedece. A dirigente se respeita e se honra, mas não exalte a ninguém, porque exaltação é a Jesus. Irmão, exaltação é a Jesus. E esse é o grande declínio de muita gente dentro da igreja. Eu quero trabalhar. Aí quando começa a trabalhar, ou quando assume um cargo, ele quer ouvir alguém dizer que ele ou ela é o bam. E não é. Você é usado por misericórdia. Você chegou por misericórdia. E se achar que é grande coisa, Deus tira você e põe outro melhor que você. Porque Deus sempre tem gente melhor, viu, pastor? Na igreja Deus tem gente melhor para fazer o trabalho do que muita gente. Tem gente que pensa que é o dono da situação. Deus só faz porque é comigo. Não, irmão. A igreja nasceu há muitos anos aqui no Brasil, há muitos anos. E quem estava lá no primeiro culto já não existe mais, está na eternidade com o Senhor. E a igreja continua andando firme até a volta de Jesus. Deus nunca deixou de falar, Deus nunca deixou de se revelar. Deus levantou pessoas poderosas em suas mãos, usou muita gente poderosamente nas mãos do Senhor, fazendo milagre, prodígios e maravilha, e aqueles que o Senhor a usou, já levou tudinho para a glória, estão tudo na eternidade, e Deus continua operando. Isso é Deus confirmando o que está escrito: tudo passa, só o Senhor que permanece para sempre. Ele é o único que permanece para sempre. Um dia, se não houver o arrebatamento da igreja até lá, um dia a minha voz também vai se calar. E eu acho isso glorioso. Como os irmãos fizeram um silêncio, eu acho isso maravilhoso, porque tem que calar-se um dia. Um dia eu nasci, porque Deus determinou aquele dia para eu nascer. Também Deus determinou o dia que eu vou morrer. E nem adianta você ficar com raiva de mim e desejar que eu morra quarta-feira, porque eu não vou morrer. Quarta-feira é quarta-feira de cinza, não é dia de se morrer, é dia de se descansar. Glória ao nome de Jesus. Não vou morrer agora. Quando o senhor vai morrer, pastor Ló? Não sei, mas eu acho que eu ainda vou andar muito, eu ainda vou voar muito, ainda vou trabalhar muito para Jesus, ainda vou ensinar muita gente. Eu acho. Porque também Deus pode resolver numa viagem que eu fizer, e o senhor dizer avião. E eu bem tranquilo, sentindo a presença dele, ele diz: bate aí nessa pedra aí e dá uma explosão. Deus, não é para dizer misericórdia não, porque eu sou salvo. O problema é de quem estiver lá que não for salvo, vai se queimar. E eu vou embora. Bum! Os anjos vão dizer: o que foi isso? Eu digo: não sei, eu estava indo pregar. Onde é esse lugar aqui? É o céu, meu filho. Você está no céu. Eu digo: que maravilha. Assim eu descansei, estava tão preocupado lá com as coisas. E foi agora que o Senhor me tomou o anjo do Senhor. Foi bom, pelo menos o aluguel da casa lá, quem paga é a igreja. Eu não vou me preocupar no final do mês. Que aqui nessa terra, irmão, é uma preocupação muito grande de tudo. Eu estava conversando com o médico, e o médico disse: pastor, a mulher sente dor para ter a criança sente dor para nascer, sente dor para crescer. Que tristeza. Quando está adolescente, sente dor porque tudo vai crescendo, e o adolescente fica com a orelhona, o nariz grande. Menino feio, é porque é adolescente, vai tudo se ajeitar, depois você vai se normalizando. Aí a gente vai dizendo: aquele menino feinho, tá bonito, né? Porque ele já saiu da fase de adolescência, chegou à juventude. Aí na juventude ele está pujante, bonito, brilhando e tal, e não trabalha, e o pai que sustenta ele não tem preocupação nenhuma. Aí quando namora, aí casa, e quando ele casa
Sentiu dor para nascer, olha que tristeza, pastor moço. Sente dor para nascer, dor para crescer, e quando casa é a maior dor da vida. Todo culto, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Meu filho, mas você não pediu oração para casar? Pedi, e agora? Agora ora para Jesus me dar graça, me dá graça, me dá graça. Vem os meninos aí, misericórdia. Quando a criança chega aí, pronto, acabou as viagens, acabou os passeios, acabou tudo. Agora leva para a escola, leva para médico, leva para injeção, leva não sei para quê, leva não sei mais para quê, leva não sei para quê. Aí o menino continua crescendo. Isso tudo é dor e angústia que vai crescendo pelo meio da caminhada. Aí você diz, quando é que isso vai terminar? Tomara que esse menino case para eu ficar livre. Aí casa, é uma perturbação. Aí casou, eu nem vou dar detalhe. Aí vamos, mas Jesus, o que foi que eu fiz? Nada, irmão, isso é a vida que é assim mesmo. E vai. Jesus, quando é que eu vou descansar? E você já está com 65, 70, 80. E Jesus te dando vida e vigor. E tu vendo, não, mas eu quero ver o meu neto. O neto cresce. Depois eu quero ver o meu bisneto. Nadou, mas ninguém quer morrer. Quero ver o bisneto. Aí o bisneto nasce. Não, eu quero ver o meu bisneto casar. Tem delas que alcançam, o bisneto casa. Quando o bisneto casa, eu quero ver o filho do bisneto é o quê? Tataraneto? Eu quero ver o meu tataraneto nascer. Aí tem uns que Deus dá graça que o tatara nasce. Quando nasce, se eu queria que Jesus me desse a graça para eu ver o outro do filho do tataraneto. É o quê? Nunca vai morrer. Se Deus for cumprir, e não esquece aquele versículo, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Quantos anos você tem? 98 anos, e ainda quer desejo do coração? Não, irmão, tudo tem um tempo, também viver demais cansa. Ou não cansa? Cansa, então tudo é dor. Aí o médico disse a mim, e quando morre ainda sente dor. Eu digo, então não está certo o que a Bíblia diz. Aí Jeremias andava de dor em dor, lamentando e chorando. Como se transformou em escória aquilo que era história. Como se transformou aquilo que era ouro em história. E ele está lamentando a perca do avivamento de Jerusalém, de dor em dor. Aqui nesta terra, irmão, é muita dor. Quando eu vejo pessoas falando só de bênção, tem não sei o que, não, tudo isso é conversa, tudo isso é balela. No mundo tens aflição, mas tem bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. E não disse, vós vencereis, não. Ele disse assim, no mundo tens aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora, se você fizer força, você também vence. Porque tem muita gente que está no mundo, mas não tem vencido as aflições da vida. Agora temos vitória? É claro que temos. Deuteronômio. Abra sua Bíblia. Vamos ficar com a Bíblia aberta, não é, irmão? Ninguém vai pegar ônibus aqui, então deixe de agonia. E ninguém tem que estar com sono aqui. É verdade ou não é, irmãos? Sei que as irmãs mais de idade já dormiram um pouquinho hoje à tarde. Os irmãos mais jovens já deve ter jogado alguma bola. Se não jogou, deve ter ido para a piscina. Outros foi não sei para onde, mas ficaram tudo aqui brincando. Então agora chegou a vez de alimentarmos da palavra. Alimentar o nosso espírito. Quem pode dizer amém? Deuteronômio 28. A promessa, diga, a promessa do Senhor para a minha vida. Eu amo Jesus, irmãos. Irmãos, diz bem bonito. Quando eu passo que eu vejo um jovem namorando, aí ele fica todo para a namorada, deixa aí, ela se movimenta e ele também, ele olha, o cabelo dela sopra, ele acha bonito, o cabelo está assanhado, ele acha bonito. Ela se levanta 2, 3 vezes, ele acha bonito, porque ele está apaixonado. Depois que casa, ela levanta uma vez, a segunda diz, que você tem? Fique sentada. Está no culto do Senhor.
O vento sopra o cabelo, voa e diz, por que não amarra esse cabelo? Não ataca não. Aí a mulher que é mais sensível diz, não me ama. Ama, irmão, é porque foi mudando. Mas pastor Lói tem isso? Tem, é só dar uma olhada para ver se não mudou. Mudou tudo. E Jesus é o único que não muda, permanece o mesmo, irmão. É o único. A gente muda sim, a gente é brabo, vai ficando manso. A gente era impaciente, vai ficando paciente. A gente era intolerante, vai ficando tolerante. A gente tinha força, vai perdendo as forças. E tudo muda, tudo termina. Eu sempre digo que de inveja não tenho nada de ninguém. Agora, se alguém disser, pastor Ló, irmão fulano dobrou o joelho, estava orando, morreu. Eu digo, que inveja. Se eu tenho inveja disso, lógico. Que privilégio de quem dobra o joelho para falar com Deus. E quando ele está de joelho, diz, Senhor Jesus, eu te agradeço porque eu te amo. Tu estás aqui comigo, eu estou sentindo a tua presença. Coisa gloriosa. Aí morreu, só sentiu uma dor do coração que foi. Apertou assim e acordou na eternidade. Aí eu pergunto, tem promessa maior do que essa? Não tem. Esta é uma noite de promessas na nossa vida. Deuteronômio, versículo 12, 28, verso 12. O Senhor te abrirá o céu. O Senhor te abrirá os céus. O quê? Seu bom tesouro, para dar à tua terra a chuva no tempo certo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Isso merecia uma glória a Deus. Diga, Deus quer mudar minha história. Deus não quer que eu tome emprestado. Deus quer que eu tenha para emprestar. E como é que Deus vai lhe abençoar para você ter para emprestar e não tomar emprestado? Deus vai abençoar o trabalho da sua mão. Irmão, veja como é que Deus opera. Está escrito, irmão, não precisa muita coisa não. Está escrito na palavra dele. Repete novamente, irmão, o verso 12. O Senhor te abrirá o céu. O Senhor te abrirá os céus. Para quê, irmão? Diga, para abençoar. Sim. O seu bom tesouro. Sim. Para dar à tua terra chuva no tempo certo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Quem diz que nunca tem nada para fazer ou para ajudar, nunca vai ter. Sabe por quê? A Bíblia diz, a quem tem, dar-se-á em abundância. E a quem não tem, até o que tem será tirado. Nós temos que ter alguma coisa para Deus operar. Quando aquela viúva de 2 Reis, o capítulo 4, foi a Eliseu, ela foi e disse para ele, olha, meu marido, teu servo, morreu. Veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. O Eliseu olha para ela, o homem de Deus, e diz para ela, declara-me, o que é que tu tens em casa? Ela diz, tua serva não tem nada em casa. E se ela fosse embora só com essa palavra, o milagre não acontecia. Mas ela voltou e disse, se não, uma botija de azeite. Nós temos alguma coisa. Uma botija de azeite. Ele disse, vai, toma vaso emprestado a todos os teus vizinhos. Isso significa, mostre agora que tipo de crente é você. Porque um verdadeiro crente se dá bem com todo mundo. Crente não vive brigando, contendendo com os vizinhos. Se vive, é porque ele briga com os vizinhos e contenda com os irmãos em sua casa, que esta é a nossa casa. Mas quem vive bem aqui, vive bem com os vizinhos. E aquela viúva foi, tomou vasos emprestados, e o profeta deu a ela uma orientação e disse, fecha a porta da tua casa sobre ti e teus filhos,
pega o vaso de azeite, a botija de azeite, e deita sobre os vasos vazios. E ela obedeceu como o profeta, homem de Deus, mandou. O segredo da vitória, irmão, está em obedecer à orientação do homem de Deus. Muita gente não tem tido vitória porque são desobedientes em não ouvir a orientação que o homem de Deus dá. Mas ela foi e fez como ele tinha ordenado. O milagre aconteceu, e quando ela disse: traze-me mais vaso vazio, o filho dela diz: não há mais vasos vazios. Aí a Bíblia diz: então o azeite parou. Não terminou, parou. Ela foi e fez saber o homem de Deus, e a primeira coisa que o homem de Deus aplicou nela foi uma palavra de sabedoria, e disse a ela: vai, vende uma parte do azeite, paga a tua dívida e vive tu e teus filhos do resto. Esta noite aqui, quem quiser vitória de Deus neste acampamento, que você veio buscar uma vitória da parte de Deus e você está levando, receba esta palavra de orientação em nome de Jesus. E quando Deus abrir a porta do céu para te abençoar, veja bem, irmão, com os tesouros do céu, é verdade, é verdade, irmão, você que leu, está escrito ou não está? Está. O tesouro do céu. Pois muito bem, não pense que Deus vai descer de lá uma botija de prata, de ouro, e jogar dentro da sua casa. Veja como Deus é perfeito. Ele vai te abençoar com o trabalho da tua mão. Significa, de hoje em diante, tudo que você fizer vai ter que prosperar. Irmão, ao sair deste acampamento, pastor, este acampamento é um acampamento diferente de todos os acampamentos que já houve aqui. Mas por que, pastor Ló? É porque Deus está me dizendo isto. Você veio para receber a palavra da verdade, sem mistura, mas com a autoridade de Deus. Deus vai lhe abençoar o trabalho das suas mãos. E quando o dinheiro entrar, mas nessa crise, esquece isso, irmão. Nós estamos aqui na presença de Deus, e na presença de Deus não existe crise. Na presença de Deus existe direção, existe orientação, existe determinação, existe vitória. Porque aquela mulher estava aflita e angustiada. Seus filhos eram escravos. Era escrava, era porque o marido deixou uma dívida. Ela não tinha o que fazer. O credor vem buscar os filhos, e ela diz: agora eu não tenho o que fazer, mas eu tenho que tomar uma atitude. E ela foi ao homem de Deus. O grande erro de muita gente é que procura outros que não têm palavra para dar, e esquece que a igreja tem um homem de Deus que Deus levantou. É porque muita gente, pastor, só acha que a gente está cheio de Deus se a gente estiver profetizando e revelando. E todos os dias a gente está, porque a gente estamos pregando a poderosa da palavra. E o que Deus mais quer da igreja é que a igreja acredite nesta palavra, porque esta palavra é a palavra de Deus. Quando eu creio nela, quando eu obedeço ela, eu sou vitorioso. Eu sou vitorioso, irmão. Quando eu creio nesta palavra, eu sou vitorioso. Uma irmã da nossa igreja disse: pastor, são testemunhos, viu, irmão? Vivo sempre. E disse: meu filho, que era é um menino bom, mas um menino meio desobedientezinho. E filho que não obedece a pai e que não ouve conselho, sofre as consequências. Cuidado com quem você anda. Há um ditado, não sei se aqui ainda existe esse ditado: diz com quem tu anda, direis quem tu és. Cuidado com quem você anda. Eu conheço muita gente que está preso, não é porque roubou nem matou não, é porque estava com um bandido. E aquele rapaz estava com uma menina, e eu perguntei: mas me explica isso aí. Quando ela me explicou, eu digo: então ele está pagando o preço que é necessário ele pagar. Está sendo sacudido. Estava atrás das grades, mas já sai. Deus deixou ele lá para ler a Bíblia. Ela disse: ele lê a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Ele manda texto bíblico para mim. Eu digo: então deixa ele lá um pouquinho. Jesus está guardando ele. Guarda ou não guarda, irmão? Guarda ou não guarda? Deixa ele lá, Jesus está tratando dele, está lendo a Bíblia,
está crente, diz, olha, quando eu sair daqui, nunca mais, minha mãe, nunca mais, nunca mais. Agora eu vou trilhar por esse caminho. Eu tenho uma palavra de Deus para você que tem filho. Estar meditando isto esta tarde na palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não deu droga a seus filhos, não. Você não mandou ele usar essas porcaria, não. Mas ele foi enganado pelo enganador. Mas o Espírito Santo que está aqui esta noite está dizendo a você que vai trabalhar na vida do seu filho para a glória do nome dele. Vai, pastor Lau, vai se perder não. Nem se preocupe, filho, descanse esta noite aqui nos braços de Deus. Teus filhos não vão se perder. Aquela mulher tomou atitude e ela foi ao profeta. Só que tem uma coisa, ela disse, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele servia ao Senhor. Tá certo, eu aceito, porque mulher é assim mesmo. Mas um homem de Deus tem que ter muito cuidado, irmão. A gente só tem que dar um passo que a gente pode dar, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Se eu não posso ter isto aqui, eu não vou ter. Eu só compro se eu tiver. Eu não tenho, não tenho. A gente anda por aí, eu não sei se aqui está assim. A gente entra nas lojas, todo mundo oferecendo o cartão, né, da loja. É um oferecimento de cartão, pastor, que dá uma agonia. A gente entra numa loja, boa noite, boa tarde, bom dia. Já tem o cartão da loja? Tenho não. Vamos fazer? Quero não. E a moça sai endemoniada atrás da gente, para a gente fazer o cartão. Não quero, minha filha, eu vou comprar em dinheiro. Mas o senhor tem 10% de desconto. Eu digo, eu vou comprar uma coisa de R$10, menina, quanto é o desconto? Tanto, mas faça o cartão. Não quero, minha filha. Deu uma volta, quando eu estou, ela aparece na minha frente. O senhor não quer fazer não? Eu digo, minha filha, você está endemoniada, tá? Eu já disse a você que eu não quero essa praga. Quero cartão. Para quê? Tem cartão que pode. O senhor não tem não? Não tenho nenhum. E cheque? Também não tem. E dinheiro? Pior. E como o senhor vive? Eu, irmão, não sei. Eu sei que eu vivo. Eu sei que eu vivo, eu vou vivendo. Eu sei que eu chego em casa, eu durmo, acordo, o telefone toca, eu vou lá atender, me socorre. Por quê? Eu estou com uma dívida. Quem mandou você comprar, irmão? Você vai comprar isso por quê? Para quê? Tinha precisão disso? Não, irmão, se controle. Eu tenho camisa, irmão, de 5 anos. E está novinha, porque eu lavo ela, orando ao Senhor. Depois de orar, eu dou um banho nela em coisa de goma. Vou passando ela no ferro e orando. Eu digo, ó, camisa bonita, meu, glória a Jesus. E quando eu saio, pensar, mas que camisa bonita. É nova, pastor. Eu digo, nova. Nova porque eu lavei. Está nova. Nova e passada, arrumadinha e cheirosinha. Agora eu vou estar fazendo dívida se eu não posso? Não, irmão, eu quero dormir em paz e acordar em paz. O salmista disse, eu deito e logo pego no sono. E quando ele disse assim, ele estava em tribulação. Eu tenho um conselho para dar aos irmãos. Quando a grande tribulação, eu digo a grande porque a gente passa por aqui, não é aquela da outra, não, é a daqui. Que tem noite que a gente enfrenta, não é? Aquele dia que o diabo se levanta. Não deixe de dormir. Coma e durma. Eu não consigo, pastor. Consegue. O salmista conseguiu, por que você não vai conseguir? O salmista conseguiu dormir sem estar numa cama fofa igual a sua. E ele disse, eu deito, logo pego no sono, e o Senhor me sustém. Ele está dizendo, o Senhor me faz dormir, e o Senhor me faz acordar. Ei, o Deus das bênçãos está aqui esta noite. O Deus das providências está aqui esta noite, trabalhando ao nosso favor, prometendo a gente bênção. Agora obedeça, porque o segredo é obedecer. Verso 13. O Senhor te estabelecerá como cabeça e não cauda. Sim. E sempre ficarás por cima e não por baixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno,
e os guardares e os cumprires. Deus só vai te abençoar quando você obedecer. E obedecer não é fácil, viu, irmão? Mas é glorioso, é prazeroso. O Salmo 1 diz: bem-aventurado. Diz comigo: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O irmão, isso é glorioso. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando Deus lhe abençoar, irmão, aonde você está indo, que lugar você está sentando, o que você está comendo e o que você está bebendo, está uma farra aí fora. Parece que vinho, cerveja e etc, tornou-se comum para crente. E eu acho isso triste, pastor, me desculpe, mas eu acho isso triste. E alguém chega e diz assim: olha, teu irmão estava lá. Eu digo: não, é primo, é meu primo, não é meu irmão não. Porque meu irmão é comprado pelo sangue de Jesus. Festas de casamento, pode bater aí, gente, eu também, depende dos irmãos, que ficar com a de mim, ficou. Vou embora mesmo quarta-feira, quinta, não, sexta. Ei, festas de casamento que é uma vergonha. Dá cerveja, o vinho e o uísque, e quando termina a guerraiada de briga e de confusão, e a gente fica envergonhado do que a gente vê. Ultimamente eu estou indo para os casamentos, sabe o que eu faço, pastor? Celebro, oro e digo para a noiva: Deus te abençoe, te faça muito feliz, seja muito abençoado, dê um abraço, beijinho, Deus abençoe vocês, abençoe. E o senhor vai ficar: não, vou embora para minha casa. Depois a gente vê o bombardeio e a guerra. Pastor, por que isso? Porque não convidou Jesus para o casamento. Porque se preocupou no arranjo, no convite, no vestido, na roupa, no sapato, no que ia beber, e não convidou Jesus. Só convida Jesus quando a luta chega. Crente tem que ser crente, irmão. Crente tem que aprender a ser crente. Nós saímos do mundo para não viver as coisas do mundo. Pois a Bíblia diz e está escrito, pastor: quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Aquele casamento em Caná da Galileia só teve sucesso porque os noivos, que nunca se fala o nome do noivo, porque o noivo não é importante, importante é Jesus que estava na festa. Agora mostra-me a sabedoria deste casal que convidou Jesus primeiro. Eu tenho que dar uma palavra para os irmãos aqui esta noite, e eu estou profetizando, e fique atento, ainda que você não goste, engula como o peru engole o pirão, viu, para fortalecer a sua alma, mas ande direito, porque Jesus quer lhe abençoar, e em tudo Ele quer ser glorificado. Na minha casa, meus amigos podem vir comer comigo, mas vai ter que tomar kisuke. Quer beber, beba na sua casa. Você não sabe que eu sou salvo? Aí meu amiguinho, ele gosta de uísque, vai beber uísque no inferno. Na minha casa é suco de laranja e maracujá, para ficar calmo, para eu falar de Jesus depois do almoço. Alabacala soremederemente a cana série de avácia. Depois quer clamar e quer que Jesus atenda. Sabe o que é, pastor? A festa é minha, faço dela o que eu quero, dinheiro é meu. Eu compro, os meus amiguinhos são meus amiguinhos. Quando a luta chegar, vá pedir a seu amiguinho socorro. Vá pedir a seu amiguinho que bebeu a garrafa de uísque no dia lá da festa, e peça a ele socorro e orientação para ver se ele tem para dar. E o dedinho. Pentecoste. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Até a energia da anunciação aqui, que eu estou certo. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Passa o céu, passa a terra, mas esta palavra se cumpre. Quem
queira os homens, não queira os homens, o Senhor é Deus. Eu sou crente, irmão. Eu fui para uma festa e tinha bebida, pastor. Isso também não era festa de crente, era festa de pessoas não crentes. E o senhor foi? Fui. E quando cheguei lá, o senhor ora por nós, pastor Lório? Perfeitamente. Era uma festa de aniversário. Todo mundo que já estava lá, a gente fez isso assim, olha, quando eu cheguei. Eu disse, perfeitamente. Sou parceiro deles, eu sou ministro de Cristo. Cheguei, pagaram o cigarro, todo mundo ficaram assim. Uns fizeram uma careta, eu já sabia que era cão. Eu não estou nem aí. Me convidou o dono da festa. Me convidou, eu li um salmo. Eu perguntei ao povo, vocês crerem nisto aqui? Sim. Eu digo que isso aqui não é isso aqui. Isso aqui é a poderosa palavra de Deus. E o Senhor vos ama. Falei do projeto da salvação de Deus para com eles. Fiz uma oração tranquila. Entendeu? Há tempo para tudo. Tinha uns que já tinham tomado umas 2 garrafas, então não ia entender. Então eu fiquei tranquilo para ninguém pular. Fiz aquela oração calma, tranquila. Vi gente chorando. Não sei se estava chorando se era por causa da bebida ou se era emocionado por causa da mensagem. Mas que estava chorando, estava. Choraram. Depois eu agradeci. O dono da casa me chamou com a esposa. Me pôs numa mesa bem assim. Disse, não, mas jante pelo menos conosco. Eu sentei. Jantei com eles. Quando antes de eu terminar de jantar, só via gente. Uma palavrinha. E a fila foi ficando. Uma palavrinha, eu digo, hoje à noite aqui vai ser festa. E cada um que chegaram aqui me contando a sua situação, a sua dor, a sua aflição, a sua agonia. Mas todos que estavam lá tinham dinheiro. O único que não tinha dinheiro era eu. Carro de ponta a ponta da rua tinha carro. Não era carrinho, não. Era os carrão. Não sei dizer os nomes, mas que era carrão, era. Eu olhei que eu vi que era os carrão. E eu sei que era gente poderosa. Mas tinha gente que estava a ponto de atirar na cabeça. E um ministrão chegou e disse a mim, eu estou a ponto de enlouquecer. E eu daria tudo que eu tenho para ter isso que você tem. Eu digo, nem precisa dar não, fica com tudo que você tem. É só você querer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aí ele disse, eu vejo um brilho, eu vejo um negócio no Senhor. Eu digo, é Jesus, meu filho. Ele desse tamanhão, é Jesus, meu filho. É Jesus. Ele, posso dar um abraço? Eu pode. Ele deu um abraço aqui. Quando ele abraçou, ele disse, eu sinto uma paz. Eu digo, é o Senhor, o Jesus. Aí fiz a oração e ele foi acalmando, e o coração dele. Quando ele sentou-se, Jesus disse, diga tudo que eu vou te mostrar da vida dele. Eu fui falando e ele foi chorando. Falando. Daqui a pouco a mulher dele chegou. Quando ela chegou olhando para mim, eu falando, e ela foi chorando, e eu falando. Aí Jesus disse que ela é uma Gesa. Aí Jesus diga para ela agora que a vida dela é assim. Eu só não chamei ela de Gesa, mas eu disse, você é assim. Aí o negócio ferveu. Pensa, irmão, em coisa de Deus. Como é bom ser usado na palavra de Deus. Oh, irmão, fazer a obra de Deus é poderoso. Eu não abro mão o compromisso com Cristo de andar na verdade, porque, irmão, a prosperidade não é só dinheiro, porque se prosperidade fosse dinheiro, rico não entrava no suicídio. Quando for em Brasília, pastor, o senhor vai, quando o senhor for, me avisa, e eu vou levar lá no shopping, lá na Asa Sul, que era todo aberto, e agora está todo cercado para o Brintex em tudo, porque o povo ia para lá e saltava de lá e morria lá embaixo. Quando eu fui lá, eu vi, eu não sabia, e eu fiquei, no primeiro andar estava fechado, no segundo fechado, no terceiro eu estou de lá, olhando que é muito bonito a praça. De repente eu não prestei atenção, vinha chegando o segurança por ali,
o outro por ali, e eu olhando, lá. E ele foi se aproximando, e por lá embaixo, na festa, que bonito. Aí o rapaz chegou e disse: o senhor está bem? Eu disse: eu estou. Eu olhei, e o outro: o senhor está bem mesmo? Eu disse: estou. Por quê? Estou. Não, e foi se aproximando de mim. Não, não é nada não, Eu disse: por que aqui está tudo fechado, só esse andar está aberto? Aí eles se aproximaram bem de mim, ficou um desse lado, um desse, e eu: por que está fechado? Aí ele disse: não é porque o povo vem para cá e pula daqui, suicídios. Eu disse: estou endemoniado. Porque a vida é um dom que Deus nos deu. Aí ele disse: eu pensei que o senhor estava querendo pular. Eu disse: como é a história? Eu pensei que... mas meu filho, você acha que eu não tenho coragem de subir nem numa escada, imagina pular daqui. Não, eu sei que eu vou morrer, mas quem vai me levar é Jesus. O senhor é crente? Eu digo: sou salvo, eu sou salvo, eu vou morar no céu. E a minha Bíblia diz que nenhum suicida entrará no reino dos céus. E suicida, escute essa, engula aí, viu? Suicida não só é o que pula de um bum e morre lá, não. Suicida é todo aquele que sabe que não pode comer certas comidas e come descontroladamente. É suicida. Eu como o que eu posso comer. Ficaram calados, irmãos? Você ouviu o silêncio de uma mensagem impactante? Sabe que está com problema? Não, eu vou comer. Marido, tem cuidado, essa tua barriga já está mais de que mais. Não, a barriga é minha. Não, não é sua. Esse corpo é de Jesus. Cuida desse templo. Evita certas coisas. Não, sai daqui, vai comer uma pizza e só come deste tamanho as pizzas. Macarronada. Não, que eu gosto é de comida de noite. Eu como mesmo, pastor, não vem com coisinha, com chazinho, com bolachinha seca. Eu gosto, macaxeira, com óleo, carne de charque assada assim por cima. Irmã, você vai comer tudo isso agora e daqui a pouco vai dormir? Vou. Aí quando vai dormir... e a mulher sem poder dormir. Que é isso, pastor Ló? Macaxeira na barriga desse troço ruim, que não era para ter comido isso. Que conselho o senhor me dá? Empurre ele da cama, para ele aprender e nunca mais comer essas coisas de noite. Uma saladazinha, tá bom? Come uma salada, de manhã toma um cafezinho reforçado, vai fazer uma caminhada. Uma caminhada. O que é isso, pastor? É para ficar bonito? Não, irmão, porque eu e você não nasceu bonito. A gente não nasceu bonito. Te conforma, porque tu não nascesse bonito. Nós somos o que somos, sim ou não, irmão? Agora é para a nossa saúde. E o senhor não disse que em qualquer momento pode morrer? Mas vou morrer elegante. Bota eu no caixão, que algum de vocês for olhar para mim, vocês vão me ver assim. Para botar numa rede que é mais barato. Meus irmãos, cuida do templo do Espírito Santo. Deus quer que a gente viva vitorioso, em paz. Irmão, uma palavra aqui para os irmãos: não se deixe ser envenenado pelo que você ouve. Bênçãos impedidas aqui na vida de crente. Crente que entrou em embaraço que Deus não queria, sabe por quê? Porque ouviu o que não deveria ouvir. Ouvir o que não deve ouvir é aquilo, aceitar o que você ouve, porque o que Satanás semeia, irmão, a inverdade. E a gente muitas vezes se deixa envenenar por este veneno maligno e deixa de ser abençoado pelo Senhor. Esta noite Deus está quebrando aqui laços malignos, diabólicos, e mudando aqui história de crente, em nome de Jesus. Aí ele disse no versículo 14:
não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno. Olha, irmão, que palavra. Não te desviará hoje da palavra que eu te ordeno. O que mais? Nem para a direita, nem para a esquerda. Sim. Seguindo outros deuses para os servires. Irmão, não precisa você fazer uma imagem ou buscar uma imagem para ser outros deuses, não. Tem pessoas que estão endeusando outras pessoas. Que parece que o Deus dela ou dele é fulana de tal ou fulano de tal. Não, irmão. O nosso Deus está nos céus. O nosso Deus está no céu. E tem prazer de nos abençoar. Quando ele disse no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, ele está dizendo, previna-se antes. A gente tem um costume de só ir ao médico quando está doente. Ninguém vai ao médico antes fazer um check-up. É uma cultura maligna, que só vai quando está doente. Aí quando chega lá o médico diz, não, já compra o caixão que vai morrer. Porque não vai ao médico. Não, tem que ir. Mas se eu for, eu não posso morrer? Não tem problema, mas foi consciente. Fez o que tinha de ser feito. Sim ou não, irmão? Claro. Eu fui, já eu tomei minhas injeções, não, todas não, ainda falta. A febre amarela, esse negócio do macaco que estão matando, como é? A febre amarela, a do tétano, a mais outros, meningite, é tanta injeção. A moça disse, o senhor não tomou? Minha filha, eu nem lembro quando foi que eu tomei essa injeção. Ela disse, então vão tomar tudo. Eu sei que eu tomei 3 de 3, quando eu cheguei em casa, já cheguei meio zonzo assim. Eu disse, Jesus, como é que eu vou pregar amanhã? Mas preguei na igreja meio assim, mas preguei a palavra. Eu fui me prevenir. E o senhor não vai morrer? Não vou, mas não da chikungunya, nem da dengue, nem da febre amarela, nem da tifo. Vou morrer porque Deus vai dar a ordem de dizer, eu morra. Venha para cá, ele não vai dizer morra, venha para cá. E eu vou subir ao encontro do meu Senhor. E vou subir vitorioso. Por quê? Porque antes eu tenho prazer na lei. E na lei do Senhor medito dia e noite. Porque sou como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não cai. Conversa por aí, irmão, com quem entende. Nenhuma árvore pode ficar todo o tempo com flores, com folhagem, ela sempre cai. Mas a Bíblia diz que nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, porque as folhas, ela capta energia e vai criando aquilo tudo para folhagem, para dar fruto, para isso e para aquilo, para limpar o ar que a gente respira e etc. Eu não entendo dessas coisas, mas eu sei disso, que eu vi uma explicação belíssima, e eu disse, é isso que Deus quer da gente, que a gente ande meditando na lei do Senhor, plantado na sua palavra, firme na sua palavra. Irmão, tem muito crente perdendo vitória aqui, porque quer ser bonzinho com o ímpio e fazer o que o ímpio faz e sentar onde o ímpio senta. Não, o ímpio senta na mesa comigo, mas quem dita as regras sou eu, porque eu sou embaixador de Cristo aqui na terra. Está escrito, irmão, que nós somos sacerdote real. Somos ou não somos? Embaixador de Cristo aqui. E o que é que, quando tem uma guerra, ou quando está se preparando para uma guerra, os conflitos que está havendo? Então, com alguns países, que é que o presidente dos Estados Unidos faz, ou de outros países, manda tirar os seus embaixadores daquela nação e traz de volta para a sua nação. É ou não é, irmão? É ou não é? Diga comigo, eu sou embaixador de Cristo. Quando este mundo não der mais para a igreja ficar aqui na terra, como embaixador, o Senhor Jesus vai mandar nos tirar desta terra. Vai haver uma grande guerra na terra e o meu embaixador não pode ficar lá. Vai buscá-lo aí.
A gente sobe e este mundo velho fica aqui, porque nós somos embaixadores de Cristo. Quando eu sento e escuto alguém, e este alguém quer escandalizar e falar mal do meu Cristo, não fala, irmão. De mim pode falar, eu não digo nada. Se a pessoa disser, você é um ignorante, não me infere não. Não infere não. Porque no assunto que ele está falando, eu sou mesmo ignorante. Eu não conheço de lei. Por isso, irmão, quando eu chego em lugares que tem gente muito falante, eu fico calado. E quando me perguntam, por que o senhor está calado? Eu digo, porque eu estou. Não me perguntaram nada. Agora, quando me perguntam, ou pelo menos quando afrontam o meu Cristo, eu sou embaixador. E eu tenho que defender a minha nação de onde eu sou. Eu não sou brasileiro, irmão. Eu não sou brasileiro. Eu sou da Jerusalém Celeste. Quando eu morrer, se eu morrer, se não acontecer o arrebatamento, vai estar lá escrito. Quem for lá me visitar, vai estar escrito: de volta para casa. Coisa linda. Eu queria ter a oportunidade de olhar de novo, para eu dormir tranquilo, mas de volta para casa. E lá onde foi enterrado tem que estar lá escrito assim: este nasceu para ministrar, oh glória, viveu para isto, oh glória a Deus. Pois esse corpo se acaba, se acaba, isso aqui não vale nada, o que vale é o que está dentro. Paulo diz, e está escrito na Bíblia para eu amar, eu gosto da Bíblia, irmão, eu gosto da Bíblia. O de fora, o homem, esse homem aqui, vai se acabando, se diluindo, mas o de dentro, Paulo disse, renova-se cada manhã. Renova-se cada manhã. Nosso espírito nunca envelhece, irmão, nunca envelhece. É o corpo que envelhece, vai murchando, 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 até chegar num lugar que não tem mais para onde murchar, aí morreu, acabou. E quando morre, acabou. Mas o espírito renova-se. É Paulo que disse que renova-se, viu, irmão? Renova-se até a gente dormindo. Tem dia que eu acordo, irmão, com o coração disparado, pensando que eu durmo, irmão, e sonho pregando e se eu não despertar, eu acho que dá um ataque, porque eu estou pregando. Até dormindo, eu sonhei com uma nuvem negra entrando, eu sonhei com um bicho preto entrando na minha casa. Ele mora lá, irmão. Eu vi um pastor, um gato preto, um rato preto passando. Eu lá ando sonhando com essa porcaria, irmão. Eu vejo o céu, aí você também fica nas novelas, só vê rato preto, demônio e outras coisas mais. Não. Chega em casa, ela tem. Liga a televisão. Ouvi lá uma reportagem. Tá bom. Morreu não sei quem, tipo. Mataram, tipo. Não tem nada que preste. Tipo, pago lá, boto lá o CD e já está lá. Tum. Quando eu estou muito chique, eu boto uma ópera. Eu fico me sentindo na Europa, viu, pastor? Quando eu estou chique, quando eu estou aborrecido, com saudade do céu, aí eu ponho lá: quão bondoso amigo é Cristo, carregou, e eu vou por ali, sentindo o meu Jesus. Durmo, irmão, eu durmo. Pense numa pessoa que dorme. Pastor, eu deito e durmo. O senhor, não tem nada para preocupar. Eu não. E os irmãos que pedem oração ao Senhor, eu digo, os irmãos, não estou orando. Toda vez, eu tenho que dormir, sabe por quê, pastor? Porque às vezes de madrugada, já sabendo disto, Jesus muitas vezes diz a mim, eu estou naquele bem bom do sono, o Senhor diz, levanta-te, interceda por fulano. Então, eu já tenho comprei um tapete fofinho, aí quando ele diz, eu de olho fechado mesmo, eu já me viro assim, já dobro, visita o irmão fulano Jesus, mas de tapete fofinho. Botar meu joelho no chão, não põe, no tapete fofinho. Abençoa o irmão fulano, ajuda o fulano, secrando, dá a vitória do teu filho, ajuda e tal. Quando eu penso, vou embora uma hora, já orei, levanto, tomo uma água, volto, deito e perdo o sono. Não, eu levantei para orar porque Jesus mandou. Aí terminei de orar pelo irmão, senti a alegria do céu, tomo um copo d'água, volto. Oh, glória ao teu nome. Eu já durmo, pastor, que é uma maravilha. Como eu durmo, eu gosto de dormir. Aí deito, durmo, porque o Senhor me sustém. E quando o Senhor está preocupado com o problema, irmão, eu só tenho um problema. Então eu não ia dormir nunca, pastor, se eu vivesse preocupado. O senhor entendeu?
Então eu estou dando um conselho aqui, o pastor Múcio. Senhor, durma, não fique, ai meu Deus, Jesus, irmão fulano, está quase morrendo. O problema do irmão fulano está morrendo, eu estou vivo, estou vivendo. Jesus, visita o teu servo ali, vai lá no hospital e glória o teu nome, me ajuda. Glória a Jesus, a tua palavra diz, o sono do justo, eu durmo, mas eu durmo. Outro dia eu acordo, o telefone toca, não vou atender não. Tomo meu café primeiro, estou tomando café, o telefone, não atende. Celular toca, não atende. E às vezes eu boto ele no baixinho, que é nem para me perturbar. E tomo meu café. Se eu estiver almoçando, irmão, eu não atendo, viu? Não atende, viu? Almoço, é o lugar, é o momento sagrado. Eu vou atender, pastor, lá o senhor pode me atender meu dia? Não, meu dia é o horário que eu vou almoçar. Pastor, lá o irmão fulano, acho que não chega meu dia, ele vai morrer, o senhor não quer ir lá agora não? Não, se ele morrer eu vou no velório, mas agora eu vou almoçar primeiro, depois que eu almoçar e eu vou visitar o irmão. Eu sou todo coordenado, irmão. Também se o senhor morreu, não piso lá, depois de morto eu estou querendo tua visita, troço ruim. Se eu vivo eu não faço questão, imagine depois de eu morto. Não vou mandar uma coroa, que chama aquela redonda. Não vou mandar uma coroa para o senhor não. E eu preciso dessa coroa. Se botar flor no meu caixão, de rosa, o que for, o que botar lá. Eu não quero aquelas flores horrorosas, fedorentas não. Tem que ser coisa bonita, cheirosa. E eu disse a Alex, olha, quando eu morrer, você, que eu tiver no caixão, você vem aqui, não fique com nenhum perfume meu que dá coceira depois de eu morrer, viu? Destampe, despeje tudinho assim no meu caixão, me prometa isso, não me diga Jesus. Quando os irmãos dizem, que cheiro é esse? Perfume francês. Chegar no céu cheirando a perfume francês. Mas eu disse a ele, não use meu filho, você pode usar aqui, eu estou aqui, estou lhe dando, mas você só molha assim o dedinho, que é muito bom esse perfume, tem que ser só o dedinho assim, na orelha. E ele faz, quando vai lá em casa, ele faz assim. Vou para a igreja com os filhos do pastor Lógico, tá? Cuidado para não gastar, que isso é caro, menino. Eu digo, Alex, se eu morrer, quer que você venha aqui buscar o quê? Porque eu não tenho muita coisa. Eu disse, a primeira coisa é uns relógios que eu ganhei lá, caro, que eu nunca vi. É um relógio de ouro. Ele disse, é o primeiro que eu levo. Eu digo, ó, o inimigo trabalhando. Mas não vou morrer, não vou. Por causa do relógio eu não morro. Pobre nunca tem nada. Quando tem um relógio de ouro, o outro já está dizendo que vai levá-lo quando eu morrer. É a tristeza, irmão. Irmão, é a tristeza, não faça questão. Por isso, quando Jesus lhe der dinheiro, gaste logo. Não, vou deixar para... Não, deixe não. Os seus filhos que trabalham vão ganhar dinheiro. A viajar, vai andar de navio. Daquele. Pronto. É assim que se vive. Diga, a prosperidade chegou. Plantado aos ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo que você faz prospere. Acredita nisso que eu estou dizendo, irmão? Diz comigo, tudo que eu fizer de hoje em diante vai prosperar em nome de Jesus. Onde eu colocar as minhas mãos vai ser abençoado. Porque esta é a promessa de Deus, irmão. Haja, levante-se, não se abata. Tenha certeza que o domínio e o controle está nas mãos de Deus. As promessas que Deus nos fez está de pé. Deus não quer crente que não acredite, que não creia nele. Tipo de filho você é que não acredita no seu pai? Um pai como nosso pai, que nos promete mudar a nossa história. Quando eu olho para trás e olho para o que eu sou hoje, eu sou muito, muito abençoado pelo Senhor. E sou tão grato a Deus que eu desfruto, eu sou tão grato ao Senhor, irmão, que eu vou lutando, pelejando, buscando ao Senhor, mostrando quem Ele é, o que Ele é capaz, o que Ele faz. Jesus continua curando o enfermo, Jesus continua, irmão, arrancando enfermidade.
libertando pessoas que são filhos dos santos, que tomaram a atitude de ser crente de verdade. Porque ser crente é renunciar ao mundo e o pecado, porque o pecado traz morte. Que privilégio de você aqui esta noite. Que tristeza de crente que estão esta noite em casa diante da televisão, vendo as misérias que está neste Brasil. E os irmãos estão aqui cumprindo aquilo que disse. Eu estou falando de crente, eu não estou falando do seu filho que não é crente, que está lá não sei aonde. Isso aí não. Mas pastor, mas ele está lá no ninho, naquele ninho. Ninho de lá, ninho de cá, ninho de lá. Está lá, é meu filho, pastor, o que é que vai acontecer? Eu não posso fazer nada por ele, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Pastor, antes desse culto eu fazia algumas coisas. Muda hoje, porque Deus quer transformar os teus filhos com a tua vida de testemunho e de mudança de vida. O senhor é radical? Não, sou não. Eu estou mostrando que sem santidade ninguém entra no reino eterno. Aqui é a preparação para a gente chegar lá. Tem gente, irmão, que está torcendo para qual é a escola de samba que vai ganhar. E as escolas de samba trazendo idolatria, imundícia, adoração a demônio e a desgraça da televisão ligada e os demônios entrando dentro da casa dos crentes. É porque o senhor é assembleano? Não, é porque eu sou bíblico. Que tem crente sem vergonha da Assembleia de Deus que está lá também assistindo e torcendo. Que eu não vi dizer na Bíblia que é o crente da igreja tal e o crente da igreja tal que vai morar no céu. A Bíblia diz que o Senhor vem buscar os santos da terra. Então santifique-se hoje. Nós vamos chegar em casa quarta-feira. É quarta? Quarta-feira nós vamos chegar em casa. Nem televisão se liga. Nós não queremos saber, porque de quarta até domingo é só as desgraças que aconteceram nesses dias. Mas eu tenho a certeza e absolutamente, a convicção absoluta, dizendo aos irmãos, a vitória de vocês é tão grande, porque estamos aqui reservados e guardados pelo Senhor. Enquanto eu saí do quarto, à tarde, eu vi um som de cão, acho que é para aquele lado de lá. E eu vi um negócio lá, eu digo, que coisa triste, feia, nojenta, diabólica. Daí a pouco aquele povo sai daquele lugar, irmão, embriagado, prostituição, miséria, e ainda diz que é alegria. A alegria aqui é a nossa, que a gente vem aqui, recebe a palavra, depois uma multidão dessa vai para a fila, pastor, e ninguém reclama. Tudo lá na fila, esperando comer. E come todo mundo com calma, direitinho. Também se não comer quando chegar aqui e reclamar, aqui apanha. Porque é coisa gloriosa aqui. E cadê o amor? Está lá no céu. Aqui tem vara de Deus. Eu gosto de Moisés, porque Moisés disse assim, a vara de Deus está nas minhas mãos. Para quê? Para corrigir. E sabe o que o salmista disse? O salmista disse, a tua vara e o teu cajado me consolam. O senhor leu isso aqui hoje? A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está dizendo, a tua exortação eu não rejeito, eu aceito a tua exortação. Ande diante do Senhor, irmão. A sua atitude que você está tomando hoje aqui é o resultado da sua vitória e da vitória da sua família. Irmão, está chegando a hora que Deus vai entrar na casa dos crentes para arrancar os demônios que perturbam filhos de crente, casais, família. Deus vai fazer uma obra poderosa, porque nós vamos sair daqui vitorioso em Cristo Jesus. Acredite no que se está estudando. Esta é a palavra viva e eficaz. 1 Coríntios, aleluia, 15. Oh, glória a Deus. Os irmãos não estão cansados, não é? 15:58.
Oh, glória. Também, irmão, eu disse ao Senhor, eu vivo isto. Quando eu não tiver força mais para pregar o Evangelho, o Senhor Jesus pode me levar, porque eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui nada me atrai. Não tem nada que venha a mim. Não tem. Aqui o que me interessa é a obra de Deus. É eu poder trazer uma palavra de ensino para a igreja, edificando os santos para um aperfeiçoamento, que a Bíblia chama aperfeiçoamento dos santos. Não que eu seja mais santo, apenas eu sou separado do pecado. Irmão, e eu vou dizer uma coisa, tem hora que o pecado deste mundo me aborrece. A gente passa e a gente hoje estamos andando só aqui para nós, a gente não sabe quem é homem e quem é mulher. E a gente não sabe se é mulher ou se é homem. A gente não sabe mais nada. Aí a gente olha, pastor, já está acontecendo no Brasil, igrejas evangélicas comemorando Halloween. Isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza. Não é dos que comemoram. Pastor, nós somos pastores, somos vigia do rebanho de Deus. Tudo que a juventude for fazer, passa pelos seus olhos. Deixa dizer que o Senhor é chato, é duro, é o que for, mas tem que passar pelos seus olhos. Porque a igreja de Deus está sobre a nossa responsabilidade. E quem quiser bagunçar, vai bagunçar lá fora. Aqui é a casa de Deus. Aqui se faz festa para Deus. Se comemora a Deus. Aqui não se põe máscara. Aqui não se enverga nem se curva. Só diante de Deus. O mundo está entrando em algumas igrejas porque pastores perdeu um comando e acovardou-se de ensinar a palavra. Doe a quem doer e goste quem gostar. A palavra é santificação. A Bíblia diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe santificação fora da palavra. Tem que haver a palavra. Ei, e sem a qual ninguém verá Deus. Não gosto dessa palavra, pastor Ló, você não vai para o céu. Porque o que eu estou dizendo está na Bíblia. E se você rejeita a palavra de Deus, você não entra no céu. Porque lá, só entra lá quem aceita esta palavra. Aleluia. Um dia em São Paulo, um moço chegou na frente do trabalho. E ele veio com um revólver. E já com ele na mão. Assim, um revolvão. Quando parou assim, eu pensei que ele ia fazer assim, meter bala em mim. Mas eu já estava cheio de Deus. E quando eu vi aquilo ali, tive um medo. Depois eu me liguei no céu. Porque a gente é humano, é ou não é, irmão? Humano. Eu digo, se eu correr vai ser um escândalo. Também se eu morrer, estou com Cristo. Lembrei-me quando Paulo disse: o morrer para mim é Cristo, não é? O viver é ganho? Não. O viver, levante um e diga aí que o viver é o quê? Lucro. E o morrer com Cristo é ganho. Isso, obrigado, Santos. Ei, quando vi isso, quando lembrei-me disto, me liguei no céu. Quando ele chegou na frente, ele disse: pastor, eu disse: sim, meu filho. Ele disse: estou cansado de pecar. Aí pegou o revólver, botou bem na minha frente e eu fiz. Eu disse: pastor. O pastor era coronel, eu disse: pegou o revólver, pastor. Eu pegou o revólver, eu disse: meu filho, dobra o joelho. A igreja já. A igreja. Quando botamos o irmão, ele ajoelhou-se. Oramos. Jesus libertou-lo e Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Terminamos de orar, tirou as balas, os irmãos do revólver. Aí o irmão: pronto, irmão, está aqui o seu revólver. Ele disse: pastor, eu não pego mais nesta arma.
porque com esta arma eu tirei muitas vidas e eu não quero mais. Eu estou cansado de pecar, eu estou cansado de me prostituir, eu estou cansado eu quero Jesus. Está servindo a Deus na igreja, no diaconato com alegria. Jesus salvou a esposa dele, que ele não era casado. Jesus salvou ela também e encontrou na igreja, casaram e têm filhos e estão servindo ao Senhor. Depois veio um moço com os cabelão, que eu não sei como é que chama aqueles cabelos, daquelas bocado de trança. Safari? O que é aqueles todos cheios, aquelas tranças enormes, e veio, quero Jesus. E nós não estávamos falando de nada, nem de uso, nem de costume, estávamos falando de uma doutrina santa. Doutrina é a palavra de Deus que os irmãos estão recebendo, do que é uma vida santa e liberta com Cristo. Chegou e disse: pastor, eu quero mudar a minha vida. Oh meu Deus, quando eu olhei para aquele moço tão feio, tão cheio de opressão maligna, feio não fisicamente, mas feio, irmão, entendeu? Entendeu? E Jesus, 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 eu disse: pastor, olha para este moço, alto, enorme. A igreja orou, Jesus libertou o moço. Quando eu voltei 3 meses depois para uma festa, estava o moço no grupo de louvor. Olhei, mas já não conheci. Vi que era alto, mas quando depois do culto ele chegou, bem assim, se abaixou e olhou para mim e disse: o senhor se lembra de mim? Eu disse: não, irmão. Ele disse: eu sou aquele moço que cheguei com esse cabelo que o irmão falou. Como é? Rastafari? Deixa para lá. É de trança. Aí ele olhou para mim: o senhor se lembra? Eu era aquele moço. Eu disse: meu Deus, irmão, mas você é muito bonito e você era tão feio, irmão. Você era demoniado mesmo, irmão. Ele disse: o senhor vai conhecer minha esposa. Irmão, ele tem os olhos verdes, bonito. Depois lá vem a esposa dele. Eu digo: Jesus, com um menino bonitinho no braço. Que coisa linda. Aí ela disse: pastor, Jesus também me salvou. E eu disse: você conheceu ele? Sim, a gente andava nos grupos de coisa para lá. E que ela também tinha cabelo safari. Aí... E eu digo: meu Jesus do céu. Mas que Jesus salvou. Pastor, a gente está muito alegre, pastor. Ele já não tinha, o cabelo dele mais baixo do que o meu. Eu disse: irmão, Jesus faz, Jesus está fazendo. Vou dizer eu estou recebendo de Deus para dizer isso a você. Você vai ver seus filhos dentro de casa mais crente do que você. Jesus vai fazer uma obra na sua... É Jesus que está me dizendo, viu? Jesus vai fazer uma obra na sua família, que você vai dar testemunho e dizer: meu filho, pastor, está tão crente que nos empurra para os pés de Jesus. Por quê, pastor Ló? Porque Deus está me dizendo que o que está escrito Ele vai cumprir na vida da sua família. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você vai ver seus filhos dentro de casa dando glória a Deus. Você vai ver seus filhos dentro de casa falando em línguas repartidas como que é de fogo. Você vai ver seus filhos dentro de casa dizendo: Deus falou comigo, minha mãe. Deus falou comigo, meu pai. E você vai ver o cumprimento desta palavra, porque quem está falando é o Senhor dos exércitos. Anda labracalabaracana sorabacataramacia. Está descendo aqui um banho de perdão de Deus sobre a tua vida por causa do teu arrependimento e da tua atitude. Pastor, vai surgir muitos crentes aqui transformados de verdade. Ninguém veio aqui à toa, nem veio porque quis. Você veio porque Deus trouxe você para baixo
abastecer você desta palavra em momento dura, mas momentos gloriosos de consolo que Deus te dá. Deus não só bate na gente que somos seus filhos, Ele bate, mas Ele consola. Ele lhe exorta, mas Ele diz: eu quero ouvir de você e ver você arrependido, porque um coração aquebrantado e contrito, diz a Bíblia, Deus não rejeita a oração. Ele está aqui. Ele está aqui. 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos. Portanto, meus amados irmãos. Sede firmes. Sede fraco, cambaleando as pernas, magro, amarelo das pernas finas. Não, não é isso que está escrito. E ele é amoroso, Paulo. Paulo tem hora que é duro, mas tem hora que é amoroso. Parece comigo. É meu irmão. Ele diz, portanto, leia, irmã, que essa voz é muito bonita sua. Leia aí. Portanto, meus amados irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ei, recebe essa palavra para você. Portanto, amados irmãos, sede firme, inabalável, pois o vosso trabalho não fica de graça, tem um salário, tem a recompensa. No final, é isto que Paulo está dizendo. Irmão, teve gente aqui que fez um sacrifício para chegar aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O seu sacrifício terá recompensa. Ei, o teu sacrifício já está tendo recompensa, porque quem está falando aqui é Deus. É Deus. Sede firme e inabalável. Sabe o que o salmista diz? O salmista diz que o crente é como os montes de Sião. O crente que confia no Senhor são como os montes de que não se abala, mas permanece para sempre. Quem for a Jerusalém, porque eu sei que cada crente deveria ir um dia em Israel, é maravilhoso. Eu digo aos irmãos, conversa com o guia, conversa com o... Vamos até ao pé do Monte Esmon. Aí você vê lá o segredo, como é glorioso, os salmos da Bíblia, como se cumpre na nossa vida. Um dia um guia perguntou, quem tem Bíblia? E o grupo não tinha Bíblia. E ele disse, gente, vocês estão passeando na terra da Bíblia. E a Bíblia aqui tem que ser lida. Eu digo, é verdade. Aí eu tirei logo a minha assim, da bolsa. Aí eu disse, eu tenho. Aí ele olhou e disse, meu Deus, o que é isso? Eu digo, isso aqui é arma de guerra. Aí tinha um pastor lá da Batista com a voz bonita. Eu digo, lê, pastor, essa voz aí, pastor lendo os textos bíblicos. Foi aqui que Jesus passou, foi aqui que aconteceu isso. Vamos orar. E orava, daí a Pentecoste descia, as irmãs choravam, falavam língua, profetizava, e o guia, vocês se emocionam fácil. Não, é presença de Deus, é Bíblia. Nós estamos passeando na Bíblia. Diz que o crente é como os montes de Sião, não, do ovário. Não, o que é esse mesmo que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É um monte tão alto, irmão, tão alto e tão alto, lá o ovário de Esmon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Significa, em volta do monte não há, irmão, sequidão, é tudo verde. Tem uma das fontes do rio Jordão. É uma coisa gloriosa ficar num quibute daquele ali, para de manhã cedo você ir lá lavar o rosto e adorar o Senhor e dizendo, Deus, estou na terra da Bíblia, onde tudo começou. Senhor, isso é precioso, é glorioso, irmãos, passear na terra da palavra de Deus. Nós não vamos morar lá, mas vamos julgar as nações e eu estarei lá em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Irmãos queridos, João 5:17,
Os irmãos estão cansados? Oh, glória a Deus. 5:17, irmã. Mas ele lhes disse. Mas ele lhe disse, Jesus. Meu pai trabalha até agora. Sim. E eu trabalho também. Diga comigo, eu preciso avançar no trabalho. Porque no início, irmão, o que a Bíblia diz que o Senhor abençoa lá em Deuteronômio, que o Senhor abençoa o trabalho das tuas mãos. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Tudo que você fizer, Deus vai fazer você prosperar. Você não pode viver sem prosperar. Você vai viver, você vai sair daqui com as tuas mãos ungidas pelo Senhor. Pelo Senhor. E você vai colocar as mãos e vai prosperar em tudo. Em tudo prosperará. Em tudo vai prosperar. Em tudo você vai prosperar. Agora veja o que está escrito. Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu não trabalho não. Eu trabalho também. E eu trabalho também. Os irmãos estão pensando que tem gente, irmão, que não gosta de trabalhar e fica dizendo, não, Jesus, vem me buscar, vem me buscar, vem me buscar. Não, isso antes da queda do homem, já havia trabalho. É só você ler e você vai ver que Deus, quando criou o jardim, disse que o homem ia lavrar e ia cuidar do jardim. Isso é trabalho. Agora ele não sentia fadiga do trabalho, porque o cansaço e a fadiga do trabalho foi depois da queda do homem. Mas trabalho foi Deus quem criou. E trabalho faz bem para nós. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Aí tem gente que não gosta de trabalhar e dentro das igrejas está cheio. De gente que não gosta de trabalhar e quer viver de cesta básica. Viver de cesta básica é uma desgraça. A gente tem que viver do trabalho da gente para ver Deus em tudo nos abençoar. Quem pode dizer amém? Uma irmã na igreja em São Paulo, ela começou fazendo tapioca, que ela é do Nordeste, fazendo as tapioca gostosas, limpinho, bonitinho, madinho, e a tapioca dela não ficava não, ela fazendo, vendendo, daí a pouco ela fez um tabuleiro maior, daí a pouco chamou não sei quem para ajudar, daí a pouco já botou uma tapioqueira também, daqui a pouco já foi, quando a gente olhou, a calçada estava toda da irmã, toda, e ela só administrando. Já entre os dois são empresárias, sem ser. E administrando, já tinha tapioca de tudo quanto era tipo, e lá vai, daí a pouco a irmã já fez na casa dela, no bairro dela, uma salazinha, um salãozinho lá, já uma empresa, um negócio, e Deus foi abençoando. Pasme, hoje a irmã já tem 3 lojas, tem tapioca, mas não é só tapioca não, porque ela foi estendendo, Deus foi dando inspiração a ela, e ela foi fazendo, trabalho. Quem andava de pé já comprou logo um carro, e pastor, não tenho mais tempo, meu tempo agora eu tenho que ter carro para eu administrar, e a calçada lá, não, ela continuou, está lá, continua com as 2 lojas, mas de noite ela está lá, e vai lá na feira do centro da cidade, onde vende artesanato, essas coisas, e lá ela está com a banca dela lá, vendendo e Deus prosperando ela em todos os sentidos. Quer saber, irmão? Já viajou para a Alemanha, Estados Unidos, já foi, já voltou, viajou para a Europa, comprou carro novo, reformou a casa, formou um filho, a filha casada, ela comprou uma casa e deu para ela vendendo tapioca. Ei, vendendo tapioca. Então eu vou sair daqui como tapioqueira, pastor Ló? Não. Deus vai dirigir você naquilo que você sabe fazer. Deus vai dirigir você naquilo que você vai fazer. Deus vai te dar sabedoria. Trabalho dignifica o ser humano. Quem pode dizer amém? Essa palavra tem que ser dita, irmão. Às vezes é dura para alguém, mas para quem trabalha e sabe que eu estou falando a verdade. Na igreja eu tenho apertado com gente lá, irmão. Vai ter que estudar sim. Vai ter que fazer concurso sim. Estude para concurso. E quem vai ficar quem aqui na igreja no meio da semana, pastor? Só as irmãs aposentadas, cansadas, mas eu aqui cantando e dando glória a Jesus, orando por você que está fazendo o concurso, mas vai estudar. E eu já digo logo, olha, o concurso tal, o salário é 12 mil, o outro é 15, o outro é 20 mil. Eu digo, faça do de 20, irmão, porque o time é maior. E você vai se sacrificando e o Senhor vai lhe abençoando. Diga comigo, eu preciso sonhar grande. Irmão, não fica assim, eu preciso. Não, eu preciso sonhar grande.
E Deus, pastor Ló, vai cumprir, porque Jesus trabalhou, Deus trabalhou e Jesus continua trabalhando. Para encerrar, amados, os irmãos estão gostando? Atos dos Apóstolos 13, verso 50. Vamos ver o que disse Jesus. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Diga, nem sempre eu tenho vitória. A luta é grande. Ó, irmão, quando eu digo nem sempre eu tenho vitória, eu estou deixando bem claro aos irmãos que é o que os irmãos passam e eu também. Para os irmãos não pensar que quando os irmãos estiverem passando por uma grande luta, Deus está condenando você. Não! Deus está provando você como provou a Paulo. Ele foi perseguido e foi expulso. Se fosse nos dias de hoje, se dizia, não tem chamada para o ministério. Mas Paulo não baixou a cabeça não, continue, meu amado. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria, transbordaram de alegria e do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Sabe o que é que Deus quer, irmão? Sabe o que Deus quer, pastor? É que a gente, nas lutas que nós passamos, transborde do Espírito. Amém. O que Deus quer, irmão, é você cheio do Espírito. Amém. Cheio do Espírito para vencer. Paulo só venceu porque estava cheio do Espírito. E você vai sair deste acampamento cheio do Espírito para vencer em nome de Jesus. Ainda que alguma palavra apertou e você não gostou, é palavra de Deus, é orientação de Deus, aceita ela, você vai ser vitorioso. Só isso eles transbordaram do Espírito, ficaram cheios. O que mais? 14. Sim. Em Icônico, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Quando eles entraram junto, Paulo e Barnabé, na sinagoga judaica, o que é que aconteceu? E falaram de tal modo. Falaram como? De tal modo. Eles falaram tão cheio, tão empolgado do Espírito, de tal maneira que aconteceu o quê? Que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Tanto de judeu como de grego, veio a crer uma grande multidão. Você só vai ser visto e ouvido quando você estiver transbordando do Espírito. Glória a Deus. Tanto de judeu como de grego. Creu uma grande multidão. Mas para essa multidão crer, ele pagou o preço lá atrás. Ele foi expulso e ele foi perseguido. Quase acabava se Paulo está perdido. Não, aí recomeça e ele diz, não, eu sei que Deus está comigo, eu estou cheio do Espírito, eu vou fazer a obra do Senhor. Repito a igreja do Senhor, Deus vai dar vitória a você. Amém. Escute, porque eu recebo de Deus isto. Deus vai abrir as portas para você. Deus vai entrar no meio da sua família. Deus vai entrar no meio dos teus. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Fique de pé, igreja. Manda uma glória a Deus para os céus, irmãos. A Bíblia diz que Abraão fortaleceu dando glória a Deus. Manda um glória a Deus para o céu, irmão. Essa glória foi Deus para fortalecer a você. Agora manda um glória a Deus agradecendo a salvação da tua família, irmãos. Irmão, manda um glória a Deus gostoso para o céu em agradecimento à libertação dos teus. Ser salvo e ser liberto só Jesus pode fazer, e Ele está fazendo esta noite por você. Manda um glória a Deus pelas bênçãos total que vem na tua vida, irmãos.
Sublime Deus, nosso Pai, adorado seja o teu nome. Esta noite, sobre a tua orientação, estende a tua mão para abençoar os teus filhos, para abençoar a tua igreja, para conceder a graça, para libertar os oprimidos de enfermidades, para libertar os oprimidos de vícios, Senhor. Nesta noite, sobre a tua proteção, atende o pedido da oração da mãe, do pai, que está aqui esta noite, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, que guarde seus filhos aonde ele estiver, dá livramento, liberta, transforma, regenera, faz uma obra poderosa, repreenda todo dado inflamado do maligno, expulsa Satanás esta noite, ele bate em retirada agora, para a glória do teu nome. Saia do meio da família, Satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, te adoramos porque tu és Deus e em ti não há sombra de dúvida, nem de variação, nem a mudança de tempo. Nós estamos reunidos em teu nome. Te agradecemos pela ministração esta noite da tua palavra, te agradecemos pelo louvor, te agradecemos, Senhor, porque teus filhos ouviram a tua palavra, te agradecemos porque o Senhor tratou com todos nós aqui esta noite, e estou certo, como vive o Senhor, que dará vitória à família. Guarde o nosso corpo, Senhor, das enfermidades malignas, das enfermidades incuráveis, das enfermidades assustadoras deste planeta Terra. Guarda o nosso corpo, Espírito Santo, e more dentro dele, expulsando qualquer vestígio maligno e arrancando tudo que há dentro de nós que o Senhor não se agrada. Arranca pelo poder do teu nome e santifica-nos na tua palavra. Sobre a tua proteção, te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos dizem, diz comigo, irmão, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Amém, irmãos? Você pode aplaudir Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Glória a Deus.